Olá, meus alunos do 7º ano, tudo bom com vocês? Bom, a nossa aula de hoje vai continuar falando sobre a questão do feudalismo, tá? Lembra que nós vimos a questão relativa à questão das taxas, né, que os camponeses pagavam aos senhores feudais ou sucerano, a talha, a corvéia, as banalidades. Então, lá no texto tem a definição de cada uma, que cada uma compunha, tá? Uma outra questão que a gente pode entender é que nesse período aí vai ter um grande avanço na questão agrícola, porque a agricultura ela passa a ser a base da economia dessa sociedade feudal. Ou seja, eles precisavam plantar e poder trocar entre si no que a gente chama naquele processo de escambo. Então, algumas inovações que hoje são consideradas primitivas, naquela época vai causar um grande impacto na expansão da produção agrícola. O boi à tração, o arado, a charrua, as arroteias vão ser fundamentais para a expansão, tá, da agricultura no campo e também aquela questão de você inovar o trabalho de uma forma mais rápida, tá? E aí garantir melhor o trabalho da terra e assim uma melhoria nas colheitas. Bom, então a base econômica está ligada à agricultura e à terra. Uma outra questão também que a gente precisa observar, havia o que a gente chama de vilas medievais. Nessas vilas, ali tinha o que a gente chama dos burgos, tá? Os burgos vão dar origem ao nome burguesia. Ou seja, dentro dessas vilas medievais havia um comércio. O comércio que era praticado por mercadores árabes e judeus, tá? Que depois a gente vai ver mais à frente essa questão aí da burguesia. Bom, um outro ponto interessante nesse período é o surgimento das universidades. Então, a Igreja Católica ela vai ser a pioneira nas universidades e todo o conhecimento ele vai ficar dentro das igrejas, dos mosteiros, das abadias, tá? A igreja, como eu falei lá no início, ela vai ser a grande detentora do poder cultural. E assim, o conhecimento ele está no clero, na igreja. Então, poucos tinham acesso ao conhecimento, apenas o clero e parte da nobreza. Bom, a sociedade feudal ela vai passar por alguns processos que vão levar à sua decadência. Então, alguns fatores são importantes para a gente compreender a queda do sistema feudal. O primeiro deles são as revoltas camponesas. As revoltas camponesas elas foram importantes porque os camponeses eles começaram a ficar muito revoltados pela exploração do senhor feudal, que era um regime de servidão. Eles só trabalhavam e pagavam. E essa exploração estava ficando cada vez maior. Então, as revoltas elas eram reprimidas, elas também invadiam feudos, tá? Muitos camponeses invadiam feudos, matavam o senhor feudal, praticavam a violência. Então, as revoltas camponesas é o primeiro ponto. O segundo ponto, tá? Vai ser uma crise de alimentos, provocada por questões climáticas, tá? Essa crise de alimentos vai gerar fome. Essa fome vai subnutrir as pessoas, vão ficar mais propensas à morte. E aí uma outra coisa terrível que vai acontecer também, que é a famosa peste negra, que a gente pode fazer um paralelo com o que está acontecendo hoje com a questão do coronavírus, que está matando várias pessoas. Então a peste negra, que vai ser trazida através de navios, lá do Oriente, da região lá da China, ratos infectados, tá? Eles vão descer nos portos europeus. E a partir daí eles vão infestar toda a Europa. Ou seja, a peste negra ou peste bubônica, tá? Hoje conhecida como leptospirose, é uma doença que vai dizimar cerca de 1/3 da população europeia. Milhões de europeus vão ser dizimados. Era uma doença que causava pela falta de higiene, lembrando que os europeus não tinham muitos hábitos de higiene naquela época. E aí muita gente vai morrer, tá? Muita gente vai morrer mesmo. Cidades inteiras. Paris, por exemplo, vai ser praticamente dizimada. Então, a peste negra, ela vai assolar as populações da sociedade feudal, tanto senhor feudal quanto camponeses, tá? Então, assim, a partir daí da peste negra,
eu aconselho vocês quiserem pesquisar no YouTube mais sobre a peste negra, ela vai ser fundamental nesse processo de decadência da sociedade feudal. Tá? E, por sua vez, também, outro fator importante, vamos começar a ter, esses burgos vão começar a expandir seu comércio. Então, os mercadores vão começar a fazer com que gire esse dinheiro, né, dentro dos feudos. Isso vai quebrar um pouquinho essa ideia dessa economia de escambo de troca. Tá? Então, o feudalismo ele vai entrar nessa decadência, revoltas camponesas, fome, crise de abastecimento gerada por questões climáticas, a grande peste negra e, por fim, a necessidade da expansão do comércio. Tá? Então, a sociedade feudal ela começa a ruir. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho do que foi as questões que vão levar à queda dessa sociedade feudal. Um abração, até a próxima.